E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui nós estamos em mais um Expresso Teológico. É um programa veiculado através da FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Queria mandar um abraço para todos que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que estão agora ao vivo conosco. E hoje nós estamos com Iago Martins. Iago, bem-vindo a Brasília. Um prazer imenso. Deus te abençoe. Obrigado. É um prazer enorme estar recebendo você aqui conosco no Expresso Teológico. O prazer é meu. Bom, pessoal, como a gente havia divulgado, nós vamos trabalhar um pouco, acho que não dá para trabalhar tudo, porque o tema é um pouco vasto, sobre o feminismo evangélico. Não tem como trabalhar com o feminismo em sua amplitude histórica, mas a gente vai falar um pouco hoje sobre o feminismo evangélico. Iago, a grande estudiosa de Franz Schaeffer, falei o nome dela. Brasileira? Não, Nancy Pierce? Nancy Pierce. Chute certo. Nancy Pierce. Ela fala sobre a Revolução Industrial. E uma coisa interessante que a Nancy Pierce fala é que depois da Revolução Industrial, o homem sai de casa, vai para a indústria e a mulher começa a ocupar dentro de casa a função de educadora religiosa. Chega no século XX, por exemplo, alguns pastores da Europa começam a considerar a mulher como o esteio do lar, aquela que sustenta o lar. E a gente começa a trabalhar e essa questão começa a chegar em outros países. Enfim, o fruto do feminismo francês passa pela Revolução Industrial e acaba gerando esse feminismo evangélico. Olha, eu acho que reduzir tudo aos contextos de relação trabalhista é um pouco apressado. Uhum. Não que eu discordo da Nancy Pierce, né? As relações trabalhistas falam muito a respeito da configuração de família. Né? Mas o que acontece é que você já tinha um contexto de muito trabalho antes da Revolução Industrial, né? Os homens saíam de casa para trabalhar, as mulheres tinham muito trabalho, se não saiu com os maridos para trabalhar fora de casa, tinham muito trabalho em casa de resolver coisas. Hoje a vida doméstica é muito mais fácil do que seria anteriormente. A gente tem lavadora de roupa, a gente tem micro-ondas, a gente tem fogão, com gás, né? Então acaba que havia um contexto de muito esforço para conseguir subsistir antes. Com a Revolução Industrial você tem uma mudança desse contexto. Mulheres saíram de casa para trabalhar, agora não trabalhavam mais só em casa. Crianças também saíram de casa para trabalhar. Antes elas já saíam com seus pais. Essa ideia moderna de criança que só brinca e vai para a escola é fruto de uma pós-revolução industrial, né? Que a gente já tem um acúmulo de riqueza necessário para poder a criança ter esse tipo de vida mais confortável. Mas antigamente havia essa necessidade de todo mundo estar com a mão na massa. Com as mulheres ficando em casa, isso é bem pós-revolução industrial, porque no contexto da revolução industrial, como muita pobreza foi herdada, as mulheres ainda muitas vezes tinham que sair de casa para trabalhar, né? Elas se tornam esteio do lar depois disso, né? Um pouco depois disso. Muitas vezes isso pode gerar um tipo de compreensão feminista às avessas. Qual é a briga do feminismo hoje? A mulher tem que ter seu local no espaço de trabalho, né? No mercado de trabalho. Não quero ficar em casa. Né? E quando muitas vezes ficando essa em foi casa... a revolução feminista, né? Isso. Fruto de algo que aconteceu com o homem sai do ambiente rural, vai para o trabalho e logo depois a mulher parte para uma revolução querendo reverter esse quadro, né? Ela quer também ter as mesmas possibilidades no mercado de trabalho que o homem tem, né? Só que a possibilidade da mulher estar em casa, né, é uma coisa que veio como um benefício pós-revolução industrial, não como um malefício. Agora a mulher pode não trabalhar no contexto familiar em que o homem consegue suprir a sua família. Quando a gente vai lendo a teologia da família no Antigo Testamento, o que a gente encontra é Deus amaldiçoando homem e mulher na queda nas suas principais áreas de atuação. Não é? Enquanto o homem é amaldiçoado no trabalho, a mulher é amaldiçoada na geração de filhos. Eu não posso ter filhos, no sentido de a criança não vai gerar dentro de mim. Né? Não posso me autodeclarar mulher o quanto eu quiser, nunca vai nascer uma criança dentro do meu ventre. Isso é uma coisa que Deus deu exclusivamente para a mulher. Né? O homem tem essa missão principal de ser o cara que vai se desgastar para trabalhar. A mulher pode, mas a mulher não tem a obrigação moral de ser necessariamente a provedora da família. Então, no feminismo, principalmente no feminismo evangélico, que a gente está se referindo aqui, a mulher muitas vezes quer assumir um papel que é prioritariamente masculino,
quer ter esse papel como um direito, eu quero ter meu espaço no mercado de trabalho, e ela não entende que ela pode ter esse espaço no mercado de trabalho. A questão é que ela não precisa ter esse espaço no mercado de trabalho se ela não quiser. Sim. Essa é a grande diferença. O feminismo virou um tipo de totalitarismo, em que você tem que achar teu espaço, você tem que ir lá conquistar o mundo, você tem que se empoderar, conseguir teu espaço de fala. Mas se eu quiser ficar em casa, se eu quiser cuidar dos meus filhos, se eu achar que a renda do meu marido é o bastante, você vai ser visto como uma mulher inferior, que você é sustentada pelo marido. Né? Quando deu aquela polêmica sobre a Michelle Temer, né? Sim. Bela, recatada e do lar, parecia uma ofensa terrível contra todas as mulheres, por ser do lar, ser colocado como um tipo de qualidade. A pós-modernidade, ela herda muito de alguns pontos da modernidade, né? Fruto do iluminismo e tal. E isso reflete hoje. É uma hipermodernidade. A gente não passou da modernidade ainda. Difícil de definir, né? O que é pós, né? Não é? Pós é uma série de coisas. Eu acho que a gente é super moderno, a gente aprofundou o problema da modernidade, né? Ao invés de passar disso. O feminismo é um exemplo disso. O J. Kesson, ele até trata sobre isso, falando que a pós-modernidade tem princípios. É um período muito indefinido, né? A gente não consegue nem definir o que é pós. E você tem uma mistura de elementos da modernidade e um pouquinho de cada período histórico desaguando agora, né? A gente tem falado um pouco sobre espiritualidade também, é um período também que envolve muito a questão da espiritualidade, né? Modernidade, a gente vê um período abolindo Deus e agora a gente tem um período que Deus está presente até demais, né? Vamos dizer assim, é um período de super espiritualidades, né? A espiritualidade está muito aguçada. Mas a gente vai falar de espiritualidade. Feminismo evangélico, pegando esse gancho da Nancy Pearce, falando agora sobre feminilidade bíblica. Essa é a grande questão que a igreja enfrenta hoje. É tentar entender o refluxo do feminismo evangélico e transpor isso para uma feminilidade bíblica. O problema do feminismo evangélico, na sua crise com a feminilidade bíblica, é porque ele é um ódio ao padrão de feminilidade que é descrito por Deus. E um abraçar dos padrões de feminilidade que são dados pelo mundo. A gente, ao invés de ter a mente de Cristo e ler o mundo através da lente do Evangelho e redefinir as compreensões do mundo através da nossa compreensão cristã, a gente abraça as compreensões do mundo e tem uma mente transformada por aquilo que o mundo coloca. Então, a Bíblia define muitos papéis do homem, muitos papéis da mulher. Né? A mulher está mais atrelada ao trabalho doméstico, a mulher está atrelada à criação dos filhos. Dentro do que você vai ver no Paulo, você vai ver no Antigo Testamento, você encontra muito disso surgindo. Paulo vai dizer que a mulher é salva pela missão de mãe, né? Um texto muito polêmico. Né? Mas há algo bem atrelado a essa maternidade na vida da mulher. O homem está muito atrelado ao trabalho. O homem é o cara que se sacrifica, é o cara que vai suar a testa para conseguir trazer provisão para dentro de casa, é o que tem que estar lá batalhando para sustentar a família. Então acaba que há padrões de feminilidade e há padrões de masculinidade na Bíblia. A coisa não é solta. Na cultura moderna é o quê? O lugar de mulher onde ela quiser. Né? E do homem também. O problema é que nós estamos dentro do processo da cultura ocidental, né? Exatamente. Né? Isso. Então, trabalhar nesse processo é muito difícil. E dentro do contexto evangélico, parece que está sendo mais difícil você aplicar uma cosmovisão bíblica, né? Assim, lá fora parece que as pessoas até não querem aceitar, mas elas compreendem. Não, essa é uma cosmovisão cristã, é uma cosmovisão bíblica. Mas tratar do feminismo evangélico, fazendo uma ponte para a feminilidade, é um processo difícil dentro da igreja. Parece que viver a cosmovisão bíblica, transmitir a cosmovisão bíblica e fazer com que as pessoas compreendam isso, o povo de Deus tem dificuldade de viver isso, né? É porque a gente acaba, como o Spurgeon dizia, né? No lugar da igreja entrar no mundo, o mundo entra na igreja, né? Isso afeta o nosso raciocínio também. Ao invés de nós criticarmos as visões mundanas de feminilidade, a gente abraça as visões mundanas de feminilidade. Então, não existe mais papel de homem e papel de mulher. Não existe mais nem brinquedo de homem e brinquedo de mulher. Não existe profissão de homem e profissão de mulher. Tudo pode estar disponível para todos. Você citou Doiver, né? Aquele velho conflito entre natureza e liberdade. Não é? Você quer estar livre até mesmo questões naturais. Tem um artigo interessante, um documentário, se eu não me engano, dinamarquês, a respeito da ideologia de gênero, muito interessante, em que o rapaz coloca que algumas profissões, né, na Dinamarca foram incentivadas para os homens, incentivadas para as mulheres para vencer essa ideia de profissão de homem e profissão de mulher. Né? Tentava colocar mulheres na programação, para fazer programação, incentivavam homens a serem enfermeiras, para conseguir compensar profissões só de mulher e profissões só de homem. O que acontecia? Os homens largavam, as mulheres largavam os cursos e iam fazer outras coisas. Ainda que existissem incentivos governamentais. Então você ia no hospital,
Quantas enfermeiras mulheres existiam? Todas, quase. Um enfermeiro homem. A mulher começou a fazer programação e saía. Eu estou dizendo que não pode ter, estou dizendo que é proibido que o homem seja enfermeiro, não é isso. Mas existem certas atuações sociais que por motivos, às vezes, até que a gente não conhece, ou talvez de formação, de questões biológicas, de raciocínio, de tato, acabam se adaptando melhor a cada sexo, entendeu? E quer dizer que o governo tem que proibir, olha, a gente tem que incentivar que você vá para determinado emprego? Não, mas existem diferenças nos indivíduos. Existem diferenças que estão relacionadas ao seu gênero, à sua sexualidade. E essas diferenças muitas vezes são desrespeitadas quando você tenta igualar homem com mulher ou trazer a mulher para cima do homem, como é uma tentativa, né, de reparar os problemas históricos. Né? Então acaba que Deus tem uma ideia sobre a mulher. E Deus dá funções complementares para homens e mulheres. Não é que eles são ontologicamente mais valiosos ou menos valiosos. Ambos são igualmente valiosos para Deus. Mas ainda que ambos sejam igualmente valiosos, eles possuem papéis diferentes. Isso acontece na Trindade. O Espírito Santo morreu na cruz. Foi Deus Pai que morreu na cruz? Não, foi Jesus que morreu na cruz. Quem foi que fez a eleição, antes de tudo? É o Pai. A gente conhece essa economia da Trindade no sentido de que existem papéis diferentes na Trindade. Mas todos são Deus. Todos são igualmente em essência e natureza. O homem e a mulher são diferentes em seus papéis. Mas eles são iguais diante de Deus. E essa é a coisa que o feminismo não entende muitas vezes. Dizer que o homem é o líder, que a mulher tem que ser auxiliadora, isso é machismo. Sim. Né? A mulher está sendo tratada como uma serva do homem. Agora isso também, Iago, tem muito a ver com o liberalismo teológico. O N. Gruden trata isso, né? O N. Gruden ele é bem ousado e ele chegou a tratar disso num capítulo do feminismo evangélico, falando que o feminismo evangélico é fruto do liberalismo teológico. Porque o liberalismo teológico, como a gente estava conversando, ele parte do pressuposto que há uma dicotomia de Jesus e Paulo. Sim. Eles não entendem que a filosofia se tornou serva da teologia no processo da transmissão dos textos e coisa e tal. E acabam, através do método histórico crítico, trazendo para o bojo da igreja uma abolição de textos ditos machistas em detrimento do levante do feminismo evangélico. Aí vem a questão da ordenação feminina e aí tá. Mas essa talvez seja a versão mais acadêmica da coisa. Sim. Às vezes você não precisa ser liberal. Às vezes você só precisa não amar a sua Bíblia. Você pode ser um conservador em teoria. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, o que Paulo diz é a palavra de Deus. Mas a pessoa não ama a Bíblia dela, ela não sabe interpretar a escritura direito. Então Paulo vai dizer, isso era para o contexto, era para a sua época e tal. Não é que é errado, não é que Paulo está dicotomizado com Jesus, é que Paulo está falando por um contexto específico. E acaba que essa possibilidade de transformar qualquer coisa em contexto, né, que é fruto, às vezes, de um desconhecimento de uma boa interpretação bíblica, acaba fazendo com que a pessoa, sempre que encontre uma passagem bíblica que vai contra o padrão de pensamento que ela já tem na cabeça, por causa da cultura, ela vai tentar enfiar no contexto, vai tentar dizer que não é para agora e tal. Então acaba que não é só se proteger do liberalismo, eu acho. É também se proteger do mal devocional. Sim. É se proteger de uma má hermenêutica, né? Não só da questão de ser histórico crítico ou não, mas de não saber quando aplicar essa determinada passagem para o seu contexto, para outro contexto. E o pior é que às vezes muitos líderes eles acabam usando uma exegese de fundo crítico e joga isso para a igreja, né? A igreja conservadora às vezes engole, porque não sabe. Engole isso. Então, acho que nós precisamos ficar atentos, o povo de Deus precisa ficar atento, os seminários precisam ficar bem ligados nisso tudo, porque a gente pega igrejas históricas que influenciaram até no processo da reforma durante os séculos, que adotaram a filosofia feminista, a ideologia feminista, por conta do iluminismo consequente na modernidade. E transmitiram isso para o povo de uma forma muito natural. Eu fiz um debate um tempo desses e o pastor falou, olha, para a gente ficar com a consciência mais tranquila, a gente aplica as escrituras de uma forma que o povo vá para casa e durma com a cabeça no travesseiro em paz. Quer dizer, foi bem sarcástico, né? O que ele quis dizer é o seguinte, que a gente usa a tradição bíblica na vida do povo, mas por trás daquilo ali tem coisas que a gente não quer tocar, para não atrapalhar a vida das pessoas, né? Então os caras são bem maldosos nisso tudo, né? E eu fiquei muito espantado quando eu vi isso, porque de fato os pontos bíblicos eles não são mais tratados de forma propositiva, eles são tratados de forma simplesmente exegéticas, e uma exegese que não honra de fato as escrituras como a autoridade
final em matéria de fé e prática. Isso é terrível, né? Se você perde a palavra de Deus como o centro, né, da fala do pastor do domingo, da pregação, você tem nada mais do que discurso existencial, né? Tentar melhorar a vida do indivíduo através de uma palestra motivacional. Acontece que eu gosto do que a segunda confissão helvética diz. Né? A pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. E acabou. Quando você prega a palavra, é palavra de Deus sendo recebida. É voz de Deus sendo transmitida ali. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele não diz pregue coisas legaisinhas a respeito da Escritura. Prega a palavra. Prega a própria Escritura. A palavra é a vida de Deus ministrada ao povo. Né? Isso. Então, se você tira essa autoridade da palavra, que autoridade o homem sem Deus tem, ou então um pastor tem, né? Pode ser a mesma pessoa no caso, o homem sem Deus e o pastor às vezes, que autoridade ele tem para criticar os maiores ídolos da sua cultura? Se você perde a palavra de Deus como o arcabouço teórico da fé, que autoridade o homem que está diante da igreja tem, diante do mundo tem, para condenar os ídolos do seu tempo? Nenhuma. Ele vai ter que muitas vezes fazer concessões ao seu tempo. Ele vai ter que fazer concessões às ideias da sua época. E quanto mais concessões ele faz ao mundo, menos da mente de Cristo ele desenvolve dentro dele. Menos ele discerne todas as coisas através do Espírito Santo. E fazendo isso, quem perde é a igreja. Quem morre são os irmãos que estão ouvindo uma palavra cada vez mais aguada, cada vez mais diluída, cada vez mais misturada com as impurezas do mundo. Não é? E o pastor deixa de ser o filtro das ideias de Deus, para transmitir só as ideias do Senhor, para transmitir várias outras concepções. Isso é terrível porque há problemas práticos na vida do povo de Deus. Não só más compreensões sobre Deus, mas também uma má compreensão sobre a vida, conflitos no casamento, sobre o papel do homem e da mulher dentro de casa, sobre criação de filhos, sobre a autocompreensão mesmo de cada pessoa. Então, esse tipo de pregação pode dar uma cabeça tranquila do travesseiro agora. A pessoa pode ouvir a pregação de domingo, achar bonitinha e dormir bem. Mas quando o circo pegar fogo, todo o referencial teórico que ela aprendeu na igreja, que vai ser utilizado para ela resolver os problemas práticos dela. Se ela não tem a palavra de Deus bem pregada e uma visão correta a partir de Deus do mundo, ela vai ter ideologia, ela vai ter percepções secularizadas. Então, quando ela entrar em conflito, ela não vai usar o modo de Deus ver as coisas. Quer dizer, uma posição igualitarista é tão perigosa, porque quem a usa não percebe que o que está em jogo em si, o que está em jogo é a autoridade da palavra de Deus. Né? Exatamente. Isso é fundamental. A gente está no mês dos 499 anos da Reforma. 499. Né? Faltando um ano para 500 aí. E a gente, como reformado, a gente afirma essa autoridade, essa inerrância, esse valor prático da palavra de Deus na vida do povo. Né? E isso me preocupa muito. O que mais me preocupa é a consequência, não só do feminismo, mas de outras questões que a gente não vai tratar aqui hoje, mas o que me preocupa é a falta de zelo que há na observância do texto como palavra de Deus a ser pregada e ser ensinada, deixando esses vácuos, sabe? Não, mas aquele contexto lá, Paulo usava uma retórica grega e coisa e tal, o contexto lá daquela cidade era diferente e coisa e tal. Enfim, o que há na verdade é uma desconsideração com a palavra de Deus inspirada. Né? O Calvino ele deixa bem claro isso. A palavra de Deus, ela é de Deus, ela é inspirada, a própria teologia sistemática trabalha a inerrância, lógico, os teólogos sistemáticos conservadores trabalham a inerrância e leva isso a sério, mas o que a gente precisa fazer hoje é isso, né, Iago? Levar a sério esses pontos básicos ali da introdução à teologia, inerrância, autoridade, inspiração. Um bom jogo é ganho. Não é você entrando em campo o tempo todo. Uhum. Né? Eu sempre ouvia isso, né? Que a seleção brasileira é ruim. Nem sei se é verdade isso, eu não entendo nada de futebol. Mas me dizem que a seleção brasileira é ruim porque eles gostam de jogar muito. Você tem que treinar mais. E treinar não é ficar fazendo pelado, treinar é ficar lá chutando em cone, entendeu? Ultrapassando cone e tal. As seleções americanas são melhores porque é do europeias, porque ficam... Eu não sei se é verdade, mas sobre a palavra de Deus é verdade. Sim. A gente precisa mais do básico. Sim. Não é? Às vezes a gente precisa mais de bibliologia, é mais de grego, é mais de hermenêutica, é aquele basicão de seminário que muitas vezes faz toda a diferença. É que vai sustentar. Porque é o seguinte, eu confio em Deus, sabe? E se você é cristão, você confia em Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou confiar no que a palavra de Deus me diz. Às vezes eu posso olhar para o feminismo e ser encantado com o canto da sereia, né? Essa ideia do empoderamento feminino, dos filmes que tem que ter personagens femininas fortes e tal, esse negócio todo, eu vi, e tentar tirar alguma coisa de útil, algum momento de verdade nisso tudo, mas entender que quem criou a mulher e quem criou o homem foi Deus. E Deus é o manual, né? Deus sabe de tudo, Ele deu o manual, que é a palavra dele. Então, a quem recorrer para entender como funciona o relacionamento entre os sexos,
senão o Criador dos sexos, senão aquele que é o Senhor de todos. Porque o que acaba entendendo quando você despreza a palavra de Deus para ir ouvir outras coisas, tentar definir homem e mulher a partir de outras coisas, outras filosofias, é que você está dizendo que Deus não é tão sábio assim. Deus não sabe das coisas assim. Quer dizer, o que está em jogo também é a tríade criação, queda e redenção, né? Isso, Deus é o Criador. Né? E com a queda há esse conflito entre o sexo, entre o homem e mulher. Agora a vontade dele vai ser, o desejo dela vai ser contra ti e ele te dominará. Há um conflito que se estabelece a partir da queda. E há uma redenção possível a partir da Escritura e da Palavra de Deus. Né? E uma consumação que se dará no fim dos tempos. Então, quando a gente despreza a Palavra de Deus, que acaba esse ódio à mulher. Você acha que o feminismo é um ódio ao homem, às vezes, né? Tem todas as suas versões de feminismo, mas todas as versões de feminismo é um ódio à mulher. Odeia-se tanto a mulher e o ser feminino como Deus o criou, que as feministas querem transformar as mulheres em homens. Querem que elas usem papéis, assumam, não é, papéis que muitas vezes são masculinos e não femininos. E muitas vezes abracem uma maldição que nem são delas. Né, que é dessa necessidade, dessa importância de estar sempre no mercado. O feminismo vai dizer que quando você ajuda seu marido, você é uma oprimida. Mas quando você ajuda seu patrão, você é livre. Né? Por quê? Né? Por quê? É complicado. Bom, a gente teria várias coisas para falar sobre feminismo, feminilidade, a questão da ordenação feminina. Eita, isso aí é pesado, né? Mas a gente vai deixar para outro momento isso. Quem sabe a gente não tem o Iago novamente em outra oportunidade. Eu queria agradecer a você que está no YouTube nos assistindo. Que Deus abençoe você ricamente. Você que está nos vendo aí ao vivo, que Deus abençoe a sua vida. Iago, muito obrigado. Obrigado. Prazer ter recebido você aqui na FTRB. É uma minha. FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Queria mandar um abraço para todos vocês, os nossos professores, os colaboradores, aqueles que também têm participado das nossas conferências. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.